Olha só, o Balanço Geral mostrou há pouco o início das aulas online em algumas cidades aqui do Oeste. Em Chapecó, o decreto vai até o dia 1º de março, mas até lá a situação vai ser revista, né? A gente não sabe exatamente o que vai acontecer. A maioria das pessoas entende que é uma medida de segurança necessária, outros não concordam. Discussões à parte, o que já vai fazer, que já vai fazer um ano, né, que a vida escolar está assim, né, com uma rotina geral e sofre muitas alterações. Que isso vai ter algum reflexo, isso é inegável. Quais são, a gente ainda não sabe. O que sabemos é que podemos tentar minimizar os efeitos e tirar aprendizados. O psicólogo Alex Cambruzzi é o nosso convidado para conversar um pouquinho sobre esse assunto. O Alex está aqui, né, via Meet. Hoje a gente está preferencialmente deixando todo mundo bem distante, né? Infelizmente, não dá para receber no estúdio, mas já agradeço, Alex, por ter vindo. A primeira pergunta que eu acho que os pais estão lidando nesse momento em casa, né? Que eu acho que a palavra das famílias e das crianças, principalmente, acho que dos menores, talvez, é frustração, né? Como lidar com essa frustração, Alex? Boa tarde. Oi, Fabiana, boa tarde para você e a todos que nos assistem. Sempre é um grande prazer poder trazer aqui algumas orientações para ajudar os nossos papais e mamães nesse momento. É importante que a gente compreenda que a oscilação de humor ela é natural para todos nós. E quando a gente soma aí um evento onde havia expectativa dele acontecer e ele acabou não se realizando, nós podemos ter o desencadeamento, sim, da frustração, da tristeza, da ansiedade, da raiva. Essa oscilação, ela é natural. Então, num primeiro momento, a orientação é: vamos aceitar essa desregulação emocional se ela acontecer. E a gente vai aceitar por quê? Porque quanto mais nós fugimos dos nossos sentimentos, mais eles se prendem em nós. Essa aceitação por parte dos pais pode ser por via da escuta. Essa escuta não significa necessariamente que eles vão falar. Às vezes a gente vai escutar, é o silêncio, eles vão se fechar, eles não vão dialogar, mas a gente pode tentar estimular com algumas perguntas, do tipo: como é que você está se sentindo com essa notícia? O que você pensa disso tudo? E aí, na primeira linha, a gente escuta, fica ali na acolhida de todo esse sentimento que está presente. Em um segundo momento, eu penso que a gente possa usar uma estratégia de distração. Então, a gente vai atuar um pouquinho mais presente em brincadeiras, em atividades coletivas, para que essa criança, esse adolescente, possa dissipar um pouco essa emoção, se distrair e isso ir gerando um apaziguamento da frustração. Agora, se depois disso tudo nós percebermos que esse conjunto emocional não está fluindo, não está se dissipando, se a gente tem ali horas, dias, onde ele continua nessa tensão emocional, aí é importante que esses pais procurem a ajuda da equipe pedagógica ou procurem a ajuda de um psicólogo para estar compreendendo o que está acontecendo com essa criança e adolescente que não está permitindo com que esse sentimento se dissipe. Perfeito. E querendo ou não, essa frustração faz parte da vida, né? Eu acho que já é um grande aprendizado, dá para tirar um aprendizado daí. Mas a minha pergunta é a seguinte: a partir de que idade a gente pode usar isso como aprendizado, conversar, né, sobre isso mais claramente? Em qualquer idade ou a partir de uma idade, né? Para já aprender que frustração faz parte da vida, que a gente tem que dar conta, né? Se levantar e seguir. Então, Fabiana, a elaboração da frustração ela vai acontecer por todos de maneiras diferentes. A criança vai elaborar essa frustração muito pelo método da brincadeira. É na brincadeira que a criança acaba expressando todo aquele conteúdo emocional que está dentro dela. Então, se ela tem ali ao seu redor possibilidade de brinquedos, possibilidade de alternativas onde ela vai fazer vivências, né, exercitar alguns cenários, ela vai colocar para fora toda essa carga emocional. Ali, a partir dos 5 anos, 6 anos, a gente já pode estimular um pouco esse questionamento. Aí a gente já pode fazer um pouco mais o viés da pergunta, do debate junto com a criança, né? Aquilo que eu falei anteriormente. Como é que você está sentindo? O que você pensa de tudo isso? Num primeiro momento, sempre a sugestão é: deixe falar, deixe ele dizer o que deseja. E depois, se for o caso, daí você faz algumas ponderações, algumas reconsiderações para fazer novas elaborações. Então, numa primeira fase, até os 5 anos, muito expressado por meio da brincadeira,
A partir dali, tem brincadeira também, mas costuma haver a possibilidade da gente fazer um diálogo a respeito do que está sendo sentido. Eu já vou pedindo a participação, tem gente já dando opinião aqui, 98405-2073. Manda uma pergunta aqui, a gente vai respondendo, o Alex está aqui para me ajudar. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. A maior preocupação dos pais, né, além do sentimento dos filhos, é em questão ao aprendizado. E aí a gente sabe que não é justo com algumas pessoas, dependendo, né, a condição da família, né? Algumas crianças vão ter mais condições, principalmente tecnológicas, de aprender né, do que outras famílias. É hora de conversar sobre isso também, né? Vale a pena ou não, né? Tipo, dizer, olha só, aproveite esse momento, porque você tem condições, né? Tem crianças que não estão estudando e, por outro lado, as crianças que não estão estudando, fazer isso, entender isso também é um pouquinho mais complicado. Fabiana, a aprendizagem, ela gruda muito, desculpa a palavra um pouco grosseira, mas para ficar bem claro, ela fixa muito por meio da base emocional. Se aquilo tem sentido, ele se engaja mais. Então, passa a ter um pouco de sentido em casa quando o pai e a mãe demonstram interesse, quando os cuidadores demonstram interesse por aquilo que está sendo estudado. Se há uma presença, uma participação, independente de entendimento, porque eu posso fazer até com que ele me explique, eu posso demonstrar interesse falando para essa criança, para esse adolescente, olha, na minha época eu acabei não aprendendo isso, ou eu não dei tanta atenção a isso, você poderia me explicar um pouco? Essa conexão emocional é que vai fazer com que isso gere aprendizagem, com que ele apreenda esse conteúdo. Então é muito importante aquilo que a gente vem sinalizando já há algum tempo, os especialistas, né? Demonstre interesse, tenha momentos de participação, assim você faz com que haja um pouco mais de engajamento. Vieram várias opiniões, né, em relação a volta, não volta às aulas. Não vou ler todas, mas tem muita gente falando sobre adolescentes. Eu queria perguntar para o Alex, qual que é a orientação? Porque as crianças, a gente, né, tem a obrigação realmente de ficar ali, olhar, fazer o que você, né, nos orientou aqui, né, de estimular eles. E os adolescentes, o que a gente deve fazer para eles não se sentirem vigiados? Ou realmente a gente tem que vigiar? Como é que funciona? Interessante essa fala, Fabiana, porque é uma sensação que eles costumam relatar bastante nos consultórios, de que quando há um pouco mais de aproximação, de que eles acabam sentindo essa sensação de estarem sendo vigiados. A gente tem que transferir para eles essa ideia de que nós confiamos neles. À medida que eles vão dando conta das atividades, vão cumprindo com os seus compromissos, a gente vai confirmando a ideia de que confia neles. Essa aproximação, às vezes até corporal, é natural haver um pouquinho de retaliação se a gente não estimulou isso muito na primeira infância, em outras épocas, né? Então, às vezes, eles se sentem um pouco desconfortáveis. Porém, é importante que a gente mantenha essa comunicação de que, enquanto cuidadores, nós vamos sim, de vez em quando, questioná-los, perceber se eles estão cumprindo as tarefas, se eles estão realizando aquilo que precisa ser feito. Eu sempre digo para os adolescentes lá nos consultórios, existe o quero fazer e o devo fazer. O nosso papel enquanto cuidadores é garantir que eles compreendam que há coisas que devem ser feitas, elas têm que ser feitas. Do outro lado, o tempo que sobra, ele pode utilizar para o quero fazer. Então, assim, enquanto pais, nós precisamos continuar mantendo essa comunicação clara de, independente de você querer ou não, é meu papel enquanto cuidador de manter essa observação. E sempre fazer um diálogo com ele para entender o que ele interpreta como excessos, como aquele excesso de invasividade. Se for possível recuar um pouco, desde que a gente mantenha sobre o nosso escopo, sobre nossa visão, os cuidados necessários se ele está cumprindo com as suas atividades. Alex, e tem um outro público envolvido nisso tudo que também sofre bastante, que são os professores, né? Porque os professores estão preparando a aula online, ao mesmo tempo estavam preparando a aula presencial, e aí tem que voltar tudo, né? E sofre pressão de todos os lados também. A gente também tem que ter um pouquinho de atenção para os nossos professores, né? Claro, Fabiana, a gente tem que ter atenção. Nós temos duas grandes pesquisas que foram realizadas em 2020, uma do Instituto Península e outra do Portal Escola. Tem mais de 10 mil pessoas pesquisadas e professores que relataram estarem se sentindo sobrecarregados, entristecidos e ansiosos.
Então, esse grupo é um grupo que temos que ter bastante atenção. Enquanto gestão pública, os gestores precisam ter ali campanhas, atividades que possam contemplar a regulação emocional desses professores. Enquanto a parte que o professor pode fazer, e que eu tenho orientado muito em palestras, em eventos no rádio, né, quando a gente conversa, é de que esse professor divida esse pedido de ajuda, peça ajuda quando for necessário, porque isso é uma divisão não de responsabilidade, perdão, mas é uma divisão daquela pressão que está acontecendo somente com ele. É muito bacana ouvir dos professores que eles estão fazendo grupos, que eles estão conversando, que eles fazem esse contato online com outros colegas para buscar sugestões. Isso tudo ajuda a baixar essa tensão. E se não está conseguindo acessar esse controle emocional, buscar os recursos de atendimento na área da saúde e também sempre informar os gestores, informar a equipe pedagógica do que ele está sentindo, dessa pressão que está ali se passando por ele. Alex, e para a gente encerrar, eu queria um conselho teu, assim, porque a gente vê as pessoas muito raivosas, né? A gente vê pais, principalmente, não estou dizendo que não tem razão, mas que aí acaba tendo um sofrimento a mais, né? Porque não é possível que não tenha aula, tem que ter aula, isso é uma vergonha, mas isso é uma carga ruim, né? Exato. É um momento, Fabiana, que eu penso que a gente continua a precisar exercitando a nossa capacidade de adaptação e não de resistência. Quanto mais nós resistimos, mais a gente bate de frente. E, infelizmente, é uma realidade que ela não demonstra uma mudança tão rápida ainda que vai acontecer. Então, a gente tem que continuar treinando essa capacidade de nos adaptarmos, entendermos quando a gente precisa fazer algumas pausas para respirar, para novamente acessar a nossa consciência, mas eu acho que é um momento muito ainda de continuar o exercício da adaptação. Até porque a gente passa isso para os pequenos, né? Principalmente para as crianças. Alex, muito obrigada pela participação mais uma vez. É muito bom, é sempre muito bom te ouvir aqui. Então, venha outras vezes, nem que seja assim por enquanto, tá certo? Nossa, eu é que agradeço. Sempre um prazer. Um abraço a todos vocês. Obrigada, bom trabalho.